Naquela casa onde o tempo parecia ter parado, só o menino crescia em silêncio. A nova presença surgiu sem promessas, carregando na bagagem mais perdas do que esperanças. Mas bastou um olhar entre eles para que algo se conectasse sem explicação possível. E quando a primeira palavra quase se formou, não foi a razão que entendeu, foi o afeto. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Rafael Mendes sempre acreditou que o amor verdadeiro era aquele construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo, esforço por esforço. Não era dos homens que esperavam o destino bater à porta. Era do tipo que acordava antes do sol nascer e dormia quando a lua já estava alta no céu, sempre ao lado de Juliana, sua companheira de todas as batalhas. Juntos, começaram praticamente do nada, com apenas um pequeno escritório alugado no centro de Campinas e uma ideia que parecia maior do que eles próprios. Ele, formado em administração por uma faculdade pública, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Ela, contadora talentosa, fazia malabarismos com planilhas e contas a pagar enquanto sonhava com o dia em que não precisariam mais se preocupar com cada centavo gasto. Os primeiros anos foram de sacrifício absoluto. Madrugadas em claro montando apresentações para potenciais clientes, fins de semana inteiros debruçados sobre contratos e propostas comerciais, almoços substituídos por sanduíches apressados entre uma reunião e outra. Mas eles tinham um ao outro, e isso bastava. Quando o primeiro contrato grande finalmente chegou, foi como se o universo tivesse finalmente decidido recompensá-los por toda a dedicação. A empresa começou a crescer, os funcionários foram contratados, os clientes se multiplicaram. Em 5 anos, Rafael e Juliana saíram do pequeno escritório e se mudaram para uma sede própria, moderna, com vista para o Parque Portugal. A vida que haviam desenhado juntos estava se tornando realidade. Com o sucesso profissional, veio a realização de outro sonho, a casa própria. Não era uma mansão exagerada, mas era ampla, elegante, com um jardim onde Juliana sonhava em cultivar roseiras e um quintal onde Rafael imaginava seu futuro filho brincando. Quando ela descobriu a gravidez, foi como se todos os anos de trabalho duro tivessem encontrado seu verdadeiro propósito. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria, abraços apertados e uma sensação de plenitude que nenhum contrato milionário jamais havia proporcionado. Eles passaram os 9 meses preparando o quarto do bebê, escolhendo cada detalhe com carinho obsessivo, discutindo nomes durante jantares românticos, imaginando como seria segurar aquela criança nos braços pela primeira vez. Lucas nasceu numa manhã de setembro, quando a primavera começava a colorir Campinas com suas flores. O parto foi tranquilo, e quando Rafael ouviu o primeiro choro do filho, sentiu que sua vida havia se completado de uma forma que nunca imaginara possível. Juliana, exausta mas radiante, segurou o pequeno contra o peito e sussurrou palavras de amor que só eles 3 compartilhavam, naquele momento sagrado. A casa que antes era silenciosa se encheu de vida. Havia choro de bebê pela madrugada, risadas cansadas quando Lucas fazia caretas engraçadas, visitas de amigos e familiares que traziam presentes e conselhos não solicitados. A rotina era caótica, mas era a mais perfeita das bagunças. Dona Alzira, a empregada que trabalhava com eles desde os tempos do pequeno apartamento, observava tudo com um sorriso maternal. Já passava dos 60 anos, mas tinha energia de sobra para ajudar com o bebê, preparar as refeições e manter a casa em ordem enquanto Rafael e Juliana tentavam equilibrar a empresa em expansão com as demandas de um recém-nascido. Ela havia se tornado muito mais do que uma funcionária ao longo dos anos. Era parte da família, testemunha de cada conquista, apoio em cada desafio. Mas a felicidade, por mais sólida que parecesse, estava prestes a ser testada de uma forma cruel. Quando Lucas tinha apenas 8 meses, Juliana começou a se sentir cansada de um jeito diferente. Não era o cansaço normal de uma mãe recente, mas algo mais profundo, mais preocupante. No começo, ela tentou ignorar, atribuindo tudo à rotina puxada de cuidar do bebê e ainda manter parte das responsabilidades na empresa.
Rafael insistia para que ela descansasse mais, mas Juliana era teimosa, dizia que estava tudo bem, que era só uma fase. Até que uma tarde, ao tentar levantar Lucas do berço, ela sentiu uma fraqueza nas pernas e precisou se apoiar na parede para não cair. Rafael a levou imediatamente ao médico. Começaram os exames, as consultas com especialistas, as noites em claro esperando por resultados. O diagnóstico, quando veio, foi devastador. Uma doença grave, silenciosa, que havia avançado mais do que qualquer um gostaria de admitir. Os médicos falaram em tratamentos, em possibilidades, em esperança. Mas havia algo no olhar deles que Rafael não conseguia ignorar. Juliana, sempre forte, decidiu lutar com tudo o que tinha. Passou por sessões exaustivas de tratamento, enfrentou os efeitos colaterais com uma coragem que partia o coração de quem a amava, mas mantinha o sorriso sempre que segurava Lucas no colo. Rafael tentava se manter firme. Durante o dia, comandava a empresa com a mesma determinação de sempre, escondendo de clientes e funcionários o drama pessoal que vivia. À noite, sentava-se ao lado da cama de Juliana, segurando sua mão, contando histórias sobre o futuro que ainda construiriam. Juntos, sobre as viagens que fariam quando ela melhorasse, sobre como ensinariam Lucas a andar, a falar, a ser um homem de bem. Ela sorria, apertava a mão dele de volta, mas os dois sabiam, no fundo, que estavam lutando contra algo maior do que eles. Numa manhã silenciosa de março, poucos dias antes de Lucas completar seu primeiro aniversário, Juliana simplesmente não acordou. Havia dormido tranquilamente durante a noite, sem dor aparente, sem agonia. Foi como se tivesse escolhido partir da forma mais suave possível, poupando aqueles que amava de um sofrimento ainda maior. Rafael encontrou ela pela manhã, parecendo apenas estar descansando profundamente, e demorou longos minutos para aceitar que aquela paz era definitiva. O funeral foi discreto, apenas com amigos próximos e familiares. Rafael passou por tudo como se estivesse em transe, segurando Lucas nos braços durante a cerimônia, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Quando finalmente voltou para casa e encontrou o quarto vazio, o silêncio ensurdecedor, foi quando a realidade o atingiu com força total. A mulher que havia sido sua parceira em absolutamente tudo, que havia sonhado ao seu lado, que havia dado à luz seu filho, não estava mais ali. E nunca mais estaria. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Rafael. Ele tentava manter a rotina, acordar cedo, ir para a empresa, tomar decisões importantes, mas tudo parecia sem cor, sem sentido. Voltava para casa e encontrava Lucas, que estava crescendo rápido demais para alguém que mal conseguia acompanhar. Dona Alzira assumiu quase integralmente os cuidados do menino, porque Rafael, por mais que amasse o filho profundamente, estava mergulhado em uma tristeza que o impedia de estar plenamente presente. Ele olhava para Lucas e via Juliana em cada traço do rosto, em cada movimento. Era, ao mesmo tempo, um consolo e uma tortura. A casa, que antes pulsava com vida e alegria, transformou-se em um mausoléu silencioso. Rafael raramente recebia visitas, recusava convites de amigos, isolava-se cada vez mais. A empresa continuava funcionando bem, porque ele era profissional demais para deixá-la afundar, mas qualquer observador atento percebia que algo nele havia se apagado. Os funcionários comentavam em voz baixa sobre a mudança no comportamento do patrão, sobre como ele havia se tornado distante, quase inacessível. Alguns tentavam se aproximar com palavras de conforto, mas Rafael mantinha todos a uma distância segura, incapaz de aceitar compaixão quando tudo o que sentia era um vazio impossível de preencher. Dona Alzira, por sua vez, assumiu o papel que ninguém mais poderia preencher. Cuidava de Lucas com dedicação absoluta, garantindo que o menino tivesse rotina, alimentação adequada, banhos regulares, afeto. Ela cantava para ele, contava histórias, brincava com brinquedos coloridos espalhados pela sala. O pequeno Lucas crescia cercado de carinho, mas havia algo que todos começaram a notar à medida que o tempo passava. Ele não falava.
Com 1 ano e meio, quando a maioria das crianças já balbuciava palavras simples como mamãe e papai, Lucas permanecia em silêncio. Ele entendia tudo, respondia a comandos simples, apontava para o que queria, mas não emitia sons além de choros quando estava frustrado. Rafael, inicialmente, pensou que fosse apenas um atraso normal no desenvolvimento, que cada criança tinha seu próprio ritmo. Mas quando Lucas completou 2 anos e o silêncio persistia, a preocupação se tornou impossível de ignorar. As consultas médicas recomeçaram. Pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos infantis. Todos fizeram exames minuciosos, testaram a audição, avaliaram reflexos, aplicaram questionários detalhados. E todos chegaram à mesma conclusão desconcertante. Lucas era uma criança perfeitamente saudável. Não havia nenhum problema físico que justificasse o mutismo. Alguns, especialistas, sugeriram que talvez fosse emocional, que o ambiente pesado da casa pudesse estar afetando o desenvolvimento da fala. Outros mencionaram casos similares onde crianças simplesmente demoravam mais, sem explicação clara, e que um dia, de repente, começavam a falar normalmente. Rafael tentou de tudo. Contratou terapeutas especializados que visitavam a casa 3 vezes por semana para fazer exercícios com Lucas. Comprou brinquedos educativos que prometiam estimular a fala. Até mesmo tentou se forçar a sair mais da própria tristeza para interagir mais ativamente com o filho, na esperança de que isso fizesse diferença. Mas nada mudava. Lucas continuava sendo uma criança tranquila que sorria ocasionalmente, especialmente para Dona Alzira, mas que vivia em seu próprio mundo silencioso. Os anos foram passando. Lucas completou 3 anos, e o silêncio se tornou parte da identidade dele. Rafael já havia se acostumado de certa forma, embora a preocupação nunca desaparecesse completamente. A vida seguia em seu ritmo melancólico. A empresa prosperava, os negócios se expandiam, mas a casa permanecia envolta em uma atmosfera pesada, como se todos ali estivessem apenas cumprindo movimentos automáticos, sobrevivendo sem realmente viver. Foi então que Dona Alzira, com lágrimas nos olhos, chamou Rafael para uma conversa. Ela estava com mais de 65 anos, e o peso da idade finalmente começava a cobrar seu preço. Suas pernas não respondiam mais como antes, as dores nas costas se tornavam cada vez mais frequentes, e ela sentia que não conseguiria mais acompanhar o ritmo de uma criança ativa como Lucas. Anunciou com a voz embargada que precisava se aposentar. Disse que amava aquela família como se fosse sua, que havia dedicado os melhores anos de sua vida àquela casa, mas que chegara o momento de descansar. Rafael, que já havia perdido tanto, sentiu como se estivesse perdendo mais, uma peça importante de sua vida. Mas olhou para aquela mulher que havia sido tão leal, tão dedicada, e entendeu que ela merecia paz. Não apenas agradeceu pelos anos de serviço, mas tomou uma decisão que surpreendeu até Dona Alzira. Comprou uma pequena casa para ela, quitada e escriturada em seu nome, como forma de reconhecimento por tudo o que havia feito pela família Mendes. Quando ela recebeu as chaves, chorou copiosamente, abraçou Rafael com força e sussurrou que jamais os esqueceria. Despediu-se de Lucas com beijos na testa, prometendo visitá-lo sempre, e partiu levando consigo décadas de memórias. A casa, que já era silenciosa, tornou-se ainda mais vazia. Rafael olhou ao redor e percebeu que estava sozinho com um filho que não falava, em uma mansão grande demais para 2 pessoas tão perdidas. Os corredores ecoavam seus passos solitários, os quartos permaneciam fechados como cápsulas do tempo, e a cozinha, que antes era o coração pulsante do lar, onde Juliana preparava receitas e Dona Alzira contava histórias enquanto amassava o pão, agora estava fria e impessoal. Lucas passava seus dias brincando sozinho na sala, movendo carrinhos de um lado para o outro, sem emitir os sons de motor que outras crianças faziam naturalmente, sem inventar histórias, sem conversar com seus bonecos. Era como se pai e filho estivessem vivendo em dimensões paralelas dentro da mesma residência. Rafael sabia que precisava de ajuda. Disso não havia dúvida. Mas a ideia de trazer alguém novo para aquele espaço
alguém que não conhecia a história daquela família, que não entendia a dor que impregnava cada cômodo, parecia quase impossível. Como explicar para uma estranha que aquele quarto no fundo do corredor havia sido planejado com tanto amor? Como contar que as roseiras no jardim foram plantadas por mãos que não existiam mais? Como fazer alguém entender que o silêncio de Lucas não era apenas uma condição médica, mas sim um reflexo de uma casa que havia esquecido como sorrir? Durante semanas, Rafael adiou a decisão. Tentou se virar sozinho, contratando uma faxineira que vinha 2 vezes por semana e pedindo refeições prontas de restaurantes da região. Mas logo percebeu que aquilo não era sustentável. Lucas precisava de atenção constante, de alguém que estivesse presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A empresa demandava sua presença em reuniões importantes que se estendiam por horas, viagens ocasionais para fechar negócios em outras cidades, jantares de negócios que eram essenciais para manter os contratos. Ele não podia simplesmente abandonar tudo o que havia construído, mas também não podia deixar seu filho à deriva. Foi quando conversou com Roberto, seu sócio e amigo de longa data, que a solução começou a se desenhar. Roberto havia acompanhado toda a trajetória de Rafael e Juliana desde o início, havia sido padrinho de Lucas e era uma das poucas pessoas que Rafael ainda permitia entrar em sua vida. Durante um café na sede da empresa, Roberto sugeriu de forma delicada que talvez fosse hora de Rafael aceitar que precisava de ajuda profissional permanente. Não apenas uma faxineira ou uma babá eventual, mas alguém que pudesse assumir a gestão da casa e os cuidados com Lucas de forma integral. Rafael resistiu inicialmente. A ideia de ter alguém morando sob o mesmo teto, ocupando o espaço onde apenas ele, Lucas e as memórias de Juliana habitavam, parecia uma invasão. Mas Roberto, com a paciência de quem realmente se importa, argumentou que não se tratava de substituir ninguém, mas sim de garantir que Lucas tivesse o que precisava. E que ele próprio, Rafael, merecia ter um pouco de paz para poder reorganizar sua vida. Relutantemente, Rafael cedeu. Publicou um anúncio discreto em sites especializados e em algumas comunidades locais de Campinas, procurando alguém para cuidar das tarefas domésticas e auxiliar com os cuidados de uma criança de 3 anos com necessidades especiais de atenção. Foi cuidadoso na descrição, mencionando que seria necessário morar no local e que a função exigiria dedicação integral. As respostas começaram a chegar e Rafael marcou entrevistas ao longo de uma semana. A primeira candidata era uma senhora experiente com referências excelentes, mas que deixou claro desde o início que não trabalhava em casas onde houvesse crianças com qualquer tipo de atraso no desenvolvimento. Disse que não tinha paciência para lidar com situações especiais e que preferia rotinas previsíveis. Rafael agradeceu educadamente e encerrou a entrevista antes mesmo de terminar o café. A segunda era jovem demais, recém-saída da adolescência, sem experiência alguma, que parecia mais interessada no salário e na possibilidade de morar numa casa grande do que propriamente no trabalho em si. Falava alto, gesticulava excessivamente, e quando Lucas apareceu na sala, ela tentou interagir de forma tão invasiva que o menino correu para se esconder atrás do sofá. Rafael percebeu que aquilo jamais funcionaria. Houve outras entrevistas igualmente frustrantes. Uma senhora que cheirava tanto a cigarro que Rafael teve certeza de que a casa inteira ficaria impregnada daquele odor. Um senhor que parecia competente, mas que deixou escapar comentários preconceituosos sobre crianças que não falavam, sugerindo que talvez fosse problema de educação inadequada. Uma moça que passou a entrevista inteira falando de seus próprios problemas pessoais, transformando o encontro em uma sessão de terapia improvisada. Rafael estava quase desistindo quando, numa tarde chuvosa de julho, quando o céu de Campinas estava carregado e trovões anunciavam tempestade, a campainha tocou. Ele abriu a porta e encontrou uma jovem encharcada, tremendo de frio, segurando um guarda-chuva quebrado que claramente não havia cumprido sua função. Ela se desculpou profusamente pelo atraso, explicando que o ônibus havia quebrado no meio do caminho
e ela teve que caminhar vários quarteirões debaixo da chuva para não perder a entrevista. Rafael a convidou para entrar, ofereceu uma toalha e preparou um chá quente enquanto ela se secava. Havia algo diferente naquela moça. Nos olhos dela, apesar da juventude evidente, havia uma profundidade que só vem de quem carregou fardos pesados demais para a idade. Quando finalmente sentaram para conversar, ela contou sua história, com uma honestidade crua, que pegou Rafael desprevenido. Ainda assim, a vida exigia soluções práticas, e Rafael precisava tomar uma decisão. Seu nome era Marina Silva, tinha 23 anos e carregava nos ombros uma história que parecia pertencer a alguém muito mais velho. Começou contando que havia crescido na periferia de Campinas, na região do Campo Grande, numa casa simples, mas cheia de amor. Seus pais eram pessoas humildes, trabalhadores honestos, que nunca tiveram muito, mas que sempre garantiram que ela tivesse o essencial. O pai trabalhava como mecânico numa oficina pequena, e a mãe era costureira, fazendo serviços de ajustes e consertos para vizinhos. Marina era filha única, o orgulho e a alegria daquele lar modesto. Quando tinha 16 anos, seu pai começou a apresentar sintomas estranhos: cansaço excessivo, falta de ar, dores no peito. Inicialmente pensaram que fosse apenas excesso de trabalho, mas os exames revelaram uma condição cardíaca grave que exigiria tratamento prolongado e cuidados constantes. Marina, que cursava o 2º ano do ensino médio e sonhava em fazer faculdade de pedagogia, precisou fazer uma escolha dolorosa. Largou os estudos para cuidar do pai em tempo integral, enquanto a mãe trabalhava dobrado para sustentar a casa e pagar os remédios caros que o plano de saúde não cobria. Foram 3 anos difíceis. Marina aprendeu a administrar medicações, a reconhecer sinais de emergência, a lidar com a frustração de ver alguém que amava definhar aos poucos. Seu pai, que sempre fora forte e animado, transformou-se numa sombra de si mesmo. Mas ela nunca reclamou, nunca demonstrou ressentimento. Fazia tudo com amor, porque acreditava que aquilo era temporário, que eventualmente ele melhoraria e ela poderia retomar seus próprios sonhos. Então, como se o destino decidisse testar ainda mais sua força, a mãe de Marina também adoeceu. Foi um diagnóstico igualmente devastador, descoberto tarde demais. Marina, aos 20 anos, se viu cuidando sozinha de 2 pais doentes, dividindo-se entre um quarto e outro, administrando remédios diferentes em horários específicos, tentando manter a esperança viva mesmo quando tudo parecia desmoronar. Seus amigos foram se afastando, porque ela não tinha mais tempo para nada além daquelas 4 paredes. Seus sonhos foram sendo guardados em gavetas cada vez mais fundas da memória. O pai faleceu primeiro numa manhã silenciosa enquanto dormia. A mãe resistiu apenas mais alguns meses. Marina passou por tudo num estado de choque que a impedia de processar completamente a dor. Organizou os velórios, agradeceu os pêsames, despediu-se de ambos tentando ser forte. Foi só quando voltou para a casa vazia, onde tudo ainda cheirava a remédio e a esperanças frustradas, que a realidade a atingiu de frente. Estava sozinha no mundo, sem parentes próximos, sem recursos financeiros, sem rumo. As dívidas acumuladas com o tratamento dos pais eram imensas. Marina precisou vender tudo o que tinha algum valor: móveis, eletrodomésticos, até a máquina de costura da mãe, que era praticamente uma relíquia de família. Mesmo assim, não foi suficiente. O dono da casa onde moravam estava exigindo meses atrasados de aluguel e ameaçando despejo. Ela conseguiu um emprego temporário numa lanchonete no centro, mas o salário mal cobria suas próprias despesas. Estava literalmente há semanas de ficar na rua. Foi quando viu o anúncio de Rafael. A possibilidade de trabalhar com moradia incluída parecia a resposta para uma prece que ela nem sabia que havia feito. Candidatou-se imediatamente, mas no dia da entrevista tudo deu errado. O ônibus quebrou, começou a chover torrencialmente. Seu guarda-chuva virou do avesso com o vento. Quando finalmente chegou à casa de Rafael, estava encharcada, atrasada e com a certeza de
que havia perdido a oportunidade. Mas Rafael não a dispensou pela aparência ou pelo atraso. Algo na postura dela, na forma como se desculpava com sinceridade genuína, chamou sua atenção. Ofereceu conforto, preparou chá e ouviu sua história sem interrompê-la. Marina falou de tudo com uma honestidade desarmante, sem tentar esconder as partes difíceis, sem embelezar sua situação. Disse que não tinha experiência profissional formal em cuidados domésticos, mas que havia passado anos cuidando de pessoas que amava, que sabia lidar com rotinas exigentes, que era organizada, dedicada e, principalmente, que precisava daquela oportunidade mais do que qualquer coisa. Rafael viu em Marina algo que reconheceu imediatamente: a dor silenciosa de quem perdeu tudo. Aquela jovem de 23 anos, que parecia ter vivido uma vida inteira de sacrifícios, lhe lembrava, de certa forma, dele próprio. Eram duas pessoas desmoronando por dentro, tentando se manter de pé mesmo quando o chão não existia, mas embaixo dos pés. Sem pensar muito, tomou uma decisão impulsiva. Disse que o trabalho era dela, que poderia começar imediatamente e que haveria um quarto disponível na casa onde ela poderia morar enquanto se reorganizava. Marina olhou para ele com lágrimas nos olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Tentou agradecer, mas as palavras saíam embaralhadas, misturadas com soluços de alívio. Rafael apenas acenou com a cabeça. Disse que ela poderia trazer suas coisas no dia seguinte e que conversariam sobre detalhes da rotina quando ela estivesse instalada. Naquela noite, Marina voltou para seu quartinho alugado com um misto de esperança e medo. Esperança, porque finalmente tinha uma saída para o buraco no qual havia caído. Medo, porque seria um recomeço absoluto num lugar desconhecido, com pessoas que ela não sabia se conseguiria atender adequadamente. Mas não havia alternativa. Empacotou suas poucas roupas numa mala velha, juntou alguns objetos pessoais que ainda guardava dos pais, e na manhã seguinte tocou novamente a campainha da casa de Rafael Mendes. O quarto que ele havia preparado para ela ficava no térreo, próximo à cozinha. Era simples, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa embutido, uma escrivaninha pequena e uma janela que dava para o jardim. Marina nunca havia morado em algo tão arrumado, tão limpo, tão tranquilo. Guardou suas coisas com cuidado, organizando cada gaveta como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Rafael explicou a rotina da casa com objetividade. Ele saía cedo para a empresa e geralmente só voltava no fim da tarde. Lucas acordava por volta das 7 da manhã e tinha horários específicos para as refeições. Havia uma lista de alimentos que o menino aceitava comer, porque era seletivo demais com texturas e sabores. Os brinquedos dele ficavam organizados na sala, e havia terapeutas que viriam algumas vezes por semana para trabalhar com o menino. A casa precisava ser mantida em ordem, mas Rafael deixou claro que a prioridade absoluta era Lucas. O resto poderia esperar. Marina ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas pertinentes, tomando notas mentais. Quando Rafael finalmente a levou para conhecer Lucas, ela sentiu o coração apertar. O menino estava sentado no tapete da sala, empilhando blocos de madeira coloridos numa torre precária. Tinha cabelos castanhos lisos, olhos grandes e expressivos, e uma seriedade no rosto que não combinava com seus 3 anos de idade. Quando percebeu a presença dela, parou o que estava fazendo e a observou com curiosidade silenciosa. Marina se agachou ao nível dele, mantendo uma distância respeitosa. Não tentou forçar contato, não falou alto demais, não invadiu seu espaço. Apenas sorriu e disse com voz suave que se chamava Marina, que iria ajudar a cuidar dele e que esperava que pudessem ser amigos. Lucas continuou olhando para ela por longos segundos, como se estivesse avaliando se podia confiar naquela estranha. Então, lentamente, empurrou um dos blocos de madeira na direção dela, um convite tímido para brincar junto. Marina pegou o bloco e o colocou cuidadosamente sobre a torre que Lucas estava construindo. O menino sorriu discretamente, aprovou a adição e continuou empilhando. Foi um momento pequeno, quase insignificante.
Mas Rafael, observando de longe, percebeu que algo diferente havia acontecido. Lucas raramente aceitava estranhos tão rapidamente. Geralmente levava dias, às vezes semanas, para se acostumar com novas pessoas. Mas com Marina, em questão de minutos, já havia estabelecido uma conexão. Os primeiros dias foram de adaptação para todos. Marina acordava antes de Rafael, preparava o café da manhã, garantia que a casa estivesse minimamente organizada antes que ele precisasse sair. Quando Lucas acordava, ela o recebia com paciência, respeitando seus humores matinais, deixando que ele tomasse o tempo necessário para despertar completamente. Preparava o café da manhã dele exatamente como Rafael havia instruído, mas aos poucos foi testando pequenas variações, introduzindo novos alimentos de forma gradual e cuidadosa. O que mais impressionou Rafael foi a forma como Marina interagia com Lucas. Ela não tratava o silêncio dele como uma limitação ou um problema a ser resolvido. Conversava com ele normalmente, narrava o que estava fazendo, fazia perguntas sem esperar respostas verbais, mas prestando atenção aos gestos, às expressões faciais, aos pequenos sinais que Lucas dava. Criou uma rotina de brincadeiras que envolvia músicas, fantoches, livros ilustrados. Cantava canções infantis com voz suave enquanto preparava o almoço. E Lucas, que geralmente permanecia indiferente a estímulos sonoros, começou a prestar atenção. Uma tarde, quando Marina estava dobrando roupas na lavanderia e cantarolava baixinho uma música antiga que sua mãe costumava cantar, Lucas apareceu na porta. Ficou parado ali apenas observando. Ela sorriu para ele e continuou cantando, convidando-o gestualmente para se aproximar. O menino entrou, sentou-se no chão ao lado da cesta de roupas limpas e ficou ali por quase meia hora apenas ouvindo. Não fez sons, não tentou imitar, mas havia algo diferente na expressão dele. Uma tranquilidade, uma presença que não existia antes. Se você estivesse no lugar de Rafael, teria contratado Marina, mesmo sem experiência profissional, apenas pela conexão que ela demonstrou com Lucas? Nos conte nos comentários. As semanas foram passando e a transformação na casa tornava-se cada vez mais evidente. A atmosfera pesada que dominava cada cômodo começou a se dissipar. Marina tinha o hábito de abrir as janelas pela manhã, deixando o sol entrar e renovando o ar. Colocava flores frescas em vasos pela casa, sempre escolhendo as mais coloridas e perfumadas. Cozinhava com temperos que enchiam a cozinha de aromas acolhedores. Aos poucos, aquele espaço que parecia um mausoléu começava a lembrar novamente um lar. Lucas mudou visivelmente. Passou a sorrir com mais frequência, especialmente quando Marina chegava perto. Buscava ativamente sua companhia, levando brinquedos para mostrar, puxando sua mão quando queria que ela brincasse com ele. Ainda não falava, mas suas tentativas de comunicação tornaram-se mais elaboradas. Apontava, gesticulava, até mesmo tentava reproduzir alguns sons, embora não formassem palavras reconhecíveis. Os terapeutas que visitavam Lucas também notaram a diferença. Comentaram com Rafael que o menino estava mais receptivo, mais engajado nas atividades propostas, mais disposto a tentar coisas novas. Sugeriram que o ambiente positivo estava fazendo mais pelo desenvolvimento dele do que qualquer técnica terapêutica específica. Rafael ouvia tudo e observava Marina com um misto de gratidão e algo mais que ele ainda não conseguia identificar completamente. Ele próprio, sem perceber conscientemente, também estava mudando. Começou a chegar em casa mais cedo, não apenas porque tinha responsabilidades com Lucas, mas porque queria estar ali. Às vezes ficava na porta da cozinha, observando Marina preparar o jantar enquanto Lucas brincava no chão ao lado dela, e sentia uma pontada de algo que não experimentava há muito tempo. Não era apenas conforto ou conveniência. Era aquela sensação de pertencimento, de que aquela casa voltava a ser um lugar onde valia a pena estar. As conversas entre Rafael e Marina, inicialmente restritas a assuntos práticos sobre a rotina da casa e as necessidades de Lucas, começaram a se estender. Depois que o menino dormia, Rafael às vezes ficava na cozinha, enquanto Marina organizava os últimos detalhes do dia, e eles conversavam.
Falavam sobre suas perdas, sobre como era difícil continuar quando tudo parecia ter acabado, sobre pequenas coisas que ainda traziam algum significado, mesmo no meio da dor. Marina tinha uma forma de ouvir que Rafael não encontrava em mais ninguém. Ela não tentava consertar, não oferecia conselhos vazios, não minimizava o sofrimento dele. Apenas ouvia, acenava com a cabeça e, às vezes, dizia algo simples que de alguma forma fazia sentido. Ele, por sua vez, percebia que ela também precisava ser ouvida, que por trás daquela jovem que parecia tão forte, havia uma menina que nunca teve a chance de ser apenas uma menina, que havia sido forçada a crescer rápido demais, a carregar responsabilidades que não eram suas. Houve um momento específico que marcou uma mudança invisível, mas significativa. Era um domingo de manhã, e Rafael acordou mais tarde que o normal. Quando desceu para a cozinha, encontrou Marina e Lucas preparando panquecas juntos. O menino estava de pé num banquinho ao lado do fogão, observando enquanto ela virava as panquecas na frigideira. A cena era tão doméstica, tão naturalmente familiar, que Rafael ficou paralisado na porta por alguns instantes, apenas observando. Foi quando Marina se virou, viu ele parado ali e sorriu. Não foi um sorriso profissional ou educado. Foi um sorriso genuíno, caloroso, que iluminou o rosto dela inteiro. E naquele instante, Rafael sentiu algo se mover dentro do peito. Era como se uma porta que ele havia trancado há anos começasse a se abrir, deixando entrar uma fresta de luz. Ele tentou ignorar aquele sentimento. Disse a si mesmo que era apenas gratidão, que estava confundindo alívio com algo mais profundo, que seria completamente inapropriado desenvolver qualquer tipo de sentimento por alguém que trabalhava para ele, que dependia dele, que estava ali por necessidade. Mas sentimentos raramente obedecem à lógica, e quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava fingir que era apenas profissional. Marina, por sua vez, também lutava contra algo que crescia dentro dela. Cada vez que Rafael chegava em casa e seus olhos se encontravam por alguns segundos a mais do que o necessário, ela sentia o coração acelerar. Quando ele ajudava Lucas com alguma tarefa e ela via a ternura que ele tinha pelo filho, mesmo através de toda a sua dor, algo dentro dela se derretia. Mas ela se lembrava constantemente de sua posição naquela casa, do fato de que Rafael havia lhe dado uma oportunidade quando estava desesperada, e que seria traição de sua confiança permitir que sentimentos inapropriados aflorassem. Então, ambos mantinham distância emocional. Eram educados, cordiais, respeitosos, mas havia uma tensão não dita no ar, algo que pairava entre eles sempre que ficavam sozinhos por mais de alguns minutos. Era como se a casa inteira estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. E então, numa noite específica de setembro, quando o tempo começava a esquentar anunciando a primavera, algo mudou. Lucas havia acordado no meio da madrugada com um pesadelo. Não chorou alto, mas fez pequenos sons angustiados que acordaram Marina, cujo quarto ficava mais próximo do dele. Ela foi até o quarto do menino, acendeu a luz suave do abajur e o encontrou sentado na cama, abraçando o ursinho de pelúcia que dormia com ele todas as noites. Seu rostinho estava vermelho e havia lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas. Marina sentou-se na beirada da cama e abriu os braços. Lucas imediatamente se jogou neles, escondendo o rosto no ombro dela, tremendo levemente. Ela o embalou suavemente, cantarolando baixinho a mesma canção que sua mãe cantava para ela quando era criança e tinha medo do escuro. Passaram-se minutos assim, até que o menino finalmente se acalmou e sua respiração voltou ao normal. Foi quando Rafael apareceu na porta, também acordado pelos sons. Usava apenas uma camiseta e calça de pijama, tinha os cabelos desalinhados do sono e havia preocupação estampada no rosto. Quando viu Marina segurando Lucas, algo mudou em sua expressão. Não era apenas gratidão, era reconhecimento. Era a consciência de que aquela mulher havia se tornado muito mais do que apenas uma funcionária. Ela havia se tornado essencial para o bem-estar de seu filho. E ele precisava admitir para si mesmo, para o dele,
também. Marina olhou para Rafael por cima da cabecinha de Lucas e seus olhares se encontraram numa troca silenciosa que durou apenas alguns segundos, mas que carregava volumes de significado. Ela viu nele não mais apenas o patrão ou o homem triste que a havia contratado meses atrás. Viu um pai dedicado, um homem que estava tentando arduamente superar suas próprias dores para ser presente para seu filho, alguém que merecia mais do que a solidão na qual havia se aprisionado. Rafael se aproximou e estendeu os braços para pegar Lucas. O menino passou dos braços de Marina para os do pai sem resistência, mas manteve uma mãozinha segurando a barra da camiseta dela, como se precisasse da conexão com ambos. Rafael o aninhou contra o peito, sentindo o peso morno e reconfortante do filho, e sussurrou que estava tudo bem, que papai estava ali, que não havia nada a temer. Marina se levantou, ajeitou as cobertas da cama, e quando se virou para sair do quarto, Rafael segurou levemente seu braço. Foi um toque breve, quase imperceptível, mas que enviou uma corrente elétrica por todo o corpo dela. Ele apenas sussurrou um agradecimento sincero, mas havia algo mais naquele gesto, naquele olhar, naquele momento compartilhado no meio da noite. Ela acenou com a cabeça e saiu do quarto, mas seu coração batia descompassado. Voltou para sua cama, mas demorou horas para conseguir dormir novamente, a sensação daquele toque ainda viva em sua pele, a imagem daquele olhar ainda gravada em sua mente. Rafael, por sua vez, deitou Lucas na cama e ficou ali até o menino adormecer completamente. Mas quando voltou para seu próprio quarto, também não conseguiu descansar. Pela primeira vez em anos, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço em sua vida para algo além da dor. Que talvez não fosse traição permitir-se sentir novamente. Que talvez Juliana, onde quer que estivesse, entenderia que ele precisava continuar vivendo, não apenas sobrevivendo. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Havia mais consciência em cada interação, mais cuidado em cada palavra, mais significado em cada gesto. Mas também havia medo. Medo de arruinar o equilíbrio delicado que haviam conquistado. Medo de magoar um ao outro. Medo de que qualquer passo em falso pudesse destruir tudo o que estava sendo reconstruído naquela casa. A primavera chegou trazendo com ela não apenas flores e dias mais longos, mas também complicações que ninguém havia previsto. A primeira delas veio na forma de Vera, uma vizinha da casa ao lado que sempre demonstrou interesse excessivo na vida de Rafael. Era uma mulher na casa dos 40, divorciada, elegante e com tempo de sobra para observar o que acontecia nas casas vizinhas. Desde que Juliana havia partido, Vera fazia visitas frequentes com desculpas variadas. Trazia bolos caseiros, oferecia ajuda com Lucas, comentava sobre eventos sociais aos quais Rafael deveria comparecer para não se isolar completamente. Quando Marina chegou para morar na casa, Vera notou imediatamente. Começou a fazer perguntas sutis durante suas visitas cada vez mais frequentes. Quem era aquela moça? Era parenta de Rafael? Por que estava morando ali? Não seria mais apropriado contratar alguém mais experiente, talvez mais velha, para cuidar de uma criança com necessidades especiais? Suas perguntas vinham sempre envoltas em preocupação falsa, mas era óbvio para qualquer um que ela estava incomodada com a presença de uma jovem bonita morando na mesma casa que Rafael. Marina percebia o olhar avaliador de Vera sempre que a encontrava. Sentia o peso do julgamento silencioso, as insinuações veladas sobre sua idade, sua aparência, sua posição naquela casa. Começou a se sentir desconfortável, questionando se realmente era adequado estar ali. Rafael notou a mudança no comportamento dela, como ela se retraía quando Vera aparecia, e isso o irritou profundamente. Numa tarde em que Vera apareceu sem avisar, trazendo mais um bolo que ninguém havia pedido, ele finalmente estabeleceu limites claros. Agradeceu educadamente, mas deixou bem claro que Marina era uma profissional competente, que estava fazendo um trabalho excepcional e que ele não aceitaria comentários desrespeitosos sobre ela ou sobre suas escolhas pessoais. Vera saiu ofendida,
mas as fofocas já haviam começado a se espalhar pela vizinhança. Algumas pessoas comentavam em tom de censura sobre a rapidez com que Rafael havia trazido uma jovem para morar em sua casa. Outras especulavam sobre a natureza do relacionamento entre eles. Havia quem dissesse que era inadequado, que ele estava se aproveitando da vulnerabilidade dela, que aquilo não era exemplo para Lucas. As conversas aconteciam em cochichos nos supermercados, nas academias, nos cafés frequentados pela classe média alta de Campinas. Algumas das esposas de clientes importantes da empresa começaram a recusar convites para jantares de negócios na casa de Rafael, alegando desconforto com a situação. Outras faziam comentários velados sobre como os homens sempre se aproveitavam de moças jovens e necessitadas. O que aquelas pessoas não viam, ou escolhiam não ver, era a realidade dentro daquela casa. Não havia nada de impróprio acontecendo. Marina trabalhava com profissionalismo exemplar, Rafael mantinha fronteiras claras, e tudo o que havia entre eles era uma conexão emocional que ambos tentavam ativamente suprimir. Mas os rumores continuavam crescendo, alimentados por pessoas que tinham suas próprias agendas ou simplesmente não tinham mais nada interessante para fazer, além de especular sobre vidas alheias. Marina começou a sentir o peso desses julgamentos sempre que precisava sair da casa para compras ou compromissos relacionados a Lucas. Percebia olhares curiosos, conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava, sorrisos forçados que não alcançavam os olhos. Numa ocasião particularmente desconfortável, enquanto esperava Lucas terminar uma sessão de terapia, ouviu duas mulheres na sala de espera comentando sobre uma história que claramente era sobre ela e Rafael, embora não mencionassem nomes. Diziam que era óbvio que a garota estava de olho no dinheiro do patrão, que provavelmente era mais esperta do que parecia, que havia se aproveitado da fragilidade emocional dele para garantir uma vida confortável. As palavras cortaram fundo. Marina saiu dali com Lucas e chorou no carro inteiro durante o caminho de volta. Quando chegaram em casa e Rafael perguntou se estava tudo bem, ela disse que estava apenas cansada. Mas naquela noite, trancada em seu quarto, questionou seriamente se deveria continuar ali. Talvez fosse melhor para todos se ela encontrasse outro emprego, outro lugar para morar, mesmo que isso significasse voltar à insegurança. Pelo menos, não seria alvo de fofocas cruéis, não estaria colocando em risco a reputação de Rafael ou o bem-estar emocional de Lucas. Roberto, o sócio de Rafael, também começou a fazer comentários. Numa reunião na empresa, puxou o amigo para uma conversa particular e perguntou se ele estava ciente das especulações que corriam. Disse que algumas pessoas estavam questionando o profissionalismo de Rafael, sugerindo que talvez ele estivesse confundindo gratidão com algo mais. Roberto não era malicioso, estava genuinamente preocupado com o bem-estar do amigo, mas suas palavras plantaram sementes de dúvida que Rafael tentou ignorar, mas não conseguiu esquecer completamente. Dentro da casa, a tensão crescia de forma diferente. Rafael e Marina continuavam mantendo distância física, mas a proximidade emocional se tornava cada vez mais inegável. Havia momentos em que seus olhares se encontravam e permaneciam conectados por segundos que pareciam eternidades. Havia conversas que se estendiam pelas noites, onde dividiam medos, sonhos, reflexões sobre a vida e suas crueldades aleatórias. Havia toques acidentais que enviavam choques elétricos por ambos, mãos que se esbarravam ao passar um prato, ombros que se tocavam quando se inclinavam simultaneamente para pegar algo que Lucas havia derrubado. Rafael estava completamente dividido. De um lado, sentia algo crescendo dentro dele que não conseguia mais negar. Rafael não era apenas seu empregador ou o pai da criança que ela cuidava. Era um homem que a via como pessoa, que valorizava suas opiniões, que conversava com ela de igual para igual, que demonstrava vulnerabilidade sem medo de parecer fraco. Ele a fazia sentir importante de uma forma que ninguém nunca havia feito. Quando ele perguntava sobre seu dia, realmente escutava as respostas.
Quando ela comentava sobre alguma notícia ou opinava sobre qualquer assunto, ele considerava suas palavras com seriedade. Ele nunca a fazia sentir inferior por sua falta de educação formal ou por sua origem humilde. Tratava-a com respeito genuíno, e isso significava mais para ela do que qualquer pessoa de fora poderia entender. Mas, do outro lado, pesava a consciência de sua posição. A diferença de idade entre eles, que, embora não fosse enorme, era significativa o suficiente para alimentar as fofocas, o abismo social que os separava e, principalmente, o medo de estar interpretando mal a situação toda. Marina vinha de uma realidade onde homens ricos raramente viam mulheres como ela, além de serviço ou conveniência. Sua mãe havia trabalhado a vida inteira para famílias abastadas e sempre alertou sobre manter fronteiras claras, sobre não confundir gentileza com interesse real. E se ela estivesse fazendo exatamente isso, e se estivesse construindo fantasias porque a alternativa seria aceitar que continuaria para sempre sozinha, cuidando da vida de outras pessoas, sem nunca ter verdadeiramente uma própria? E se Rafael estava apenas sendo gentil porque ela era uma boa profissional? E se aqueles olhares prolongados eram apenas produto de sua imaginação desesperada por conexão? E se ela estivesse construindo um castelo de fantasias em cima de gestos que não significavam nada além de cordialidade? A possibilidade de ter mal interpretado tudo e acabar se humilhando, ou pior, perder aquele lugar que havia se tornado seu refúgio, a aterrorizava. Rafael enfrentava conflitos igualmente intensos. Todas as noites, depois que Marina se recolhia para seu quarto e ele finalmente estava sozinho, brigava consigo mesmo. Era muito cedo. Juliana havia partido há apenas 3 anos. Seria traição permitir-se sentir algo por outra pessoa tão rapidamente. Ele amava Juliana. Sempre amaria. Aquilo nunca mudaria. Mas começava a entender que amor não era um recurso finito, que era possível honrar o passado enquanto se abria para o futuro. Ainda assim, havia o problema prático. Marina trabalhava para ele, dependia dele financeiramente, morava em sua casa. Qualquer movimento na direção dela poderia ser interpretado como abuso de poder, como aproveitamento de sua vulnerabilidade. Como poderia ter certeza de que ela sentiria algo genuíno por ele e não apenas gratidão mal interpretada ou pior, sensação de obrigação? Além disso, havia Lucas para considerar. O menino havia criado um vínculo tão forte com Marina que Rafael temia o que poderia acontecer se as coisas entre eles não dessem certo. Se um relacionamento começasse e terminasse mal, Marina provavelmente teria que ir embora e Lucas perderia mais uma figura materna importante em sua vida. O menino já havia perdido tanto. Seria justo arriscar causar-lhe mais dor. Enquanto ambos lutavam com seus conflitos internos, Lucas continuava seu desenvolvimento surpreendente. Os terapeutas estavam impressionados com seu progresso. Embora ainda não falasse, estava tentando imitar sons com mais frequência. Sua compreensão da linguagem havia dado saltos impressionantes, e sua capacidade de expressar-se através de gestos e expressões faciais tornava-se cada vez mais sofisticada. A terapeuta principal, doutora Patrícia, uma mulher experiente que trabalhava com crianças não verbais há mais de 15 anos, comentou com Rafael que nunca havia visto uma transformação tão significativa em tão pouco tempo. Durante uma sessão particularmente reveladora, ela pediu para falar a sós com Rafael. Disse que acreditava que o mutismo de Lucas nunca havia sido puramente físico ou neurológico. Era, em sua opinião profissional, predominantemente emocional. A criança havia crescido numa casa mergulhada em tristeza, onde o adulto mais importante de sua vida estava emocionalmente ausente, perdido em seu próprio luto. Lucas, de alguma forma, havia absorvido aquela dor e a transformado em silêncio. Era como se ele tivesse decidido, inconscientemente, que suas palavras não eram necessárias ou bem-vindas num mundo tão pesado. Mas agora, a casa estava diferente. Havia alegria novamente, havia risadas, havia uma presença feminina que trazia leveza e amor incondicional.
Lucas estava redescobrindo a segurança emocional e, com isso, as barreiras que impediam sua fala começavam a ruir. A doutora fez questão de enfatizar que não havia garantias, que cada criança tinha seu próprio tempo, mas que ela estava otimista. Havia algo nele que sugeria que a fala estava próxima, como uma fruta prestes a amadurecer. Talvez faltasse apenas um gatilho, um momento específico em que tudo se conectaria de uma vez. Em meados de outubro, aconteceu um incidente que acelerou tudo. Rafael precisou viajar para São Paulo para uma série de reuniões importantes que se estenderiam por 2 dias. Era a primeira vez que deixaria Lucas completamente aos cuidados de Marina por um período prolongado. Ele estava hesitante, não porque duvidasse da capacidade dela, mas porque nunca havia se separado do filho por tanto tempo desde que Juliana havia partido. Marina percebeu a ansiedade dele e, na noite antes da viagem, sentou-se com Rafael na sala depois que Lucas dormiu. Disse que entendia perfeitamente seus receios, que também ficaria preocupada no lugar dele, mas que prometia cuidar do menino como se fosse seu. Haveria comunicação constante. Ela mandaria fotos e vídeos ao longo do dia, ligaria se qualquer coisa parecesse fora do normal. Rafael agradeceu, mas havia algo mais que ele queria dizer. Palavras que ficaram presas na garganta. Um impulso quase irresistível de simplesmente confessar o que sentia, mas ele se conteve. Agradeceu formalmente, repassou instruções de última hora que ela já conhecia de cor e subiu para fazer as malas. Marina ficou ali, sozinha na sala escura, sentindo uma tristeza inexplicável apertar seu peito. Os 2 dias em que Rafael esteve fora foram estranhos. A casa parecia diferente sem sua presença. Marina cuidou de Lucas com a dedicação de sempre, mas havia uma sensação de incompletude no ar. Ela enviava mensagens e fotos constantemente, e Rafael respondia imediatamente, sempre ansioso por notícias. Nas ligações noturnas para dar boa noite para Lucas, a conversa entre eles se estendia depois que o menino dormia, ambos procurando desculpas para continuar conectados. Foi durante uma dessas ligações que Marina, sem pensar muito, deixou escapar algo que vinha guardando. Comentou sobre como a casa parecia vazia sem ele, sobre como até Lucas ficava olhando para a porta, esperando que o pai chegasse. E então, numa voz mais baixa, quase sussurrando, acrescentou que ela também sentia falta. Houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu durar uma eternidade. Então Rafael, com a voz carregada de emoção, disse que também sentia falta. Não apenas de Lucas, mas da rotina da casa e sim dela também. Aquela confissão mútua, ainda que velada, mudou algo entre eles. Era como se tivessem finalmente admitido que havia algo ali, além de uma relação profissional, mesmo que ainda não soubessem exatamente o que fazer com essa informação. Quando Rafael finalmente voltou da viagem, era uma noite de sexta-feira. Chegou, mais tarde do que esperava, por volta das 10 horas, imaginando que Marina já estaria recolhida em seu quarto. Mas ela estava na sala, com apenas a luz suave do abajur acesa, lendo um livro enquanto esperava. Disse que queria ter certeza de que ele chegaria bem, que só conseguiria dormir depois de vê-lo são e salvo. Rafael deixou a mala no chão e, por um momento, apenas olhou para ela. Marina levantou-se do sofá e eles ficaram ali, a poucos metros de distância, com tanto não dito entre eles que o ar parecia denso. Foi Rafael quem deu o primeiro passo, literalmente, caminhando até ela com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. Ele começou a falar, a voz saindo baixa, mas firme. Disse que havia passado os últimos meses tentando ignorar algo que crescia dentro dele, que havia se convencido de que seria errado, inadequado, prematuro, mas que durante aqueles 2 dias longe havia percebido algo fundamental. A vida era curta demais, dolorosamente curta, e desperdiçá-la por medo era a verdadeira traição. Não traição a Juliana, mas traição a si mesmo, a possibilidade de ser feliz novamente. Marina ouvia com lágrimas formando-se nos olhos. Quando ele fez uma pausa, ela também começou a falar. Disse que tinha medo, tanto medo de estar interpretando mal tudo, de que fosse apenas gratidão confundida com algo mais,
de arruinar tudo o que havia de bom naquela casa, mas que não conseguia mais fingir que não sentia nada, que não acordava todos os dias esperando vê-lo, que não se pegava pensando nele nos momentos mais aleatórios. Rafael estendeu a mão e, hesitante, tocou levemente o rosto dela. Marina fechou os olhos ao sentir aquele toque, e uma lágrima finalmente escorreu. Ele limpou a lágrima com o polegar e sussurrou que eles não precisavam apressar nada, que poderiam ir devagar, descobrir juntos o que aquilo era e para onde poderia levar. Mas que ele não conseguia mais negar que queria descobrir. Marina abriu os olhos e encontrou o olhar dele, tão intenso, tão vulnerável, tão honesto. E pela primeira vez desde que chegara naquela casa, sentiu que realmente pertencia a algum lugar. Não como empregada, não como funcionária, mas como alguém que importava, que era vista, que era desejada não por necessidade, mas por escolha. Eles não se beijaram naquela noite. Era muito cedo, muito frágil, muito importante para ser apressado. Mas ficaram ali, segurando as mãos um do outro, reconhecendo finalmente o que havia entre eles, permitindo-se sentir sem culpa e sem medo. Do quarto ao lado da sala, Lucas, que supostamente dormia, havia acordado com os sons de vozes baixas. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e ficou observando, seus olhos grandes e atentos, captando cada detalhe daquela cena. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas algo no ar mudou. A casa inteira parecia respirar diferente, e dentro de seu pequeno coração, algo começou a se mover, como se um nó que prendia suas palavras começasse finalmente a se desfazer. As semanas que se seguiram àquela noite foram de reconstrução cuidadosa. Rafael e Marina não fizeram anúncios dramáticos ou mudanças bruscas, continuaram suas rotinas, mas agora havia uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso de que estavam explorando algo novo, algo frágil e precioso, que merecia ser tratado com delicadeza. Eles roubavam momentos juntos depois que Lucas dormia. Conversavam por horas sobre tudo e nada. Compartilhavam sonhos antigos e esperanças renovadas. Marina parou de questionar tanto seu lugar naquela casa. Começou a se permitir pertencer, não por necessidade, mas por escolha. Decorou seu quarto com pequenos toques pessoais que havia evitado anteriormente. Começou a opinar sobre decisões domésticas sem pedir permissão prévia. Assumiu seu espaço de forma mais confiante. Rafael, por sua vez, abriu-se de maneiras que não fazia desde que Juliana havia partido. Falava sobre ela sem dor paralisante, compartilhava memórias felizes. Reconhecia que amar Marina não significava esquecer ou trair seu primeiro amor. Eram coisas diferentes, igualmente válidas, que podiam coexistir em seu coração. A mudança mais significativa, porém, estava em Lucas. O menino, sempre perceptivo apesar de seu silêncio, claramente sentia a diferença no ar. A casa, que por tanto tempo havia sido pesada e tensa, agora respirava leveza. Papai sorria mais. Marina cantarolava enquanto trabalhava. Havia abraços espontâneos, risadas genuínas, uma sensação de família que ele talvez nunca tivesse experimentado conscientemente, mas que reconhecia em algum nível profundo. Novembro trouxe dias mais quentes e, com eles, uma série de pequenos marcos. Lucas começou a tentar imitar palavras específicas. Não eram claras nem completas, mas eram inequivocamente tentativas de comunicação verbal. Ele dizia algo que soava como papa quando Rafael chegava do trabalho. Tentava reproduzir Obá quando via uma bola. A doutora Patrícia estava radiante, dizendo que o momento do rompimento definitivo estava próximo, que provavelmente aconteceria de forma súbita e natural. Numa tarde de sábado ensolarado, Rafael decidiu fazer algo que não fazia há anos, um piquenique em família no Parque Portugal. Prepararam sanduíches juntos na cozinha, Rafael e Marina trabalhando lado a lado, enquanto Lucas observava sentado no banquinho, passando-lhes ingredientes quando pediam. Havia uma domesticidade naquela cena que aquecia o coração de todos os envolvidos. No parque, estenderam uma manta embaixo de uma árvore frondosa. Lucas correu pela grama, perseguiu pombos, riu quando Rafael o pegou no colo e girou com ele.
Marina tirou fotos com seu celular antigo, capturando momentos que queria guardar para sempre. Comeram sanduíches que tinham gosto de felicidade simples, tomaram suco de caixinha, observaram outras famílias ao redor vivendo suas próprias histórias. Foi naquele momento, vendo Lucas brincar despreocupadamente enquanto Marina arrumava as sobras do piquenique, que Rafael teve uma certeza absoluta. Não importava o que as pessoas falassem, não importava o que a sociedade julgava apropriado ou conveniente. Ele amava aquela mulher. Amava sua força, sua gentileza, sua capacidade de reconstruir-se mesmo depois de perder tudo. Amava como ela cuidava de Lucas, como havia trazido vida de volta para uma casa morta, como o fazia sentir-se humano novamente. Naquela noite, depois de colocarem Lucas para dormir juntos, lendo uma história sobre dragões e princesas que o menino adorava, Rafael convidou Marina para sentar com ele no sofá da sala. Havia algo na expressão dele que fez o coração dela acelerar. Ele segurou as mãos dela entre as suas e começou a falar, a voz carregada de emoção. Disse que sabia que aquilo havia começado de forma não convencional, que talvez nunca seguissem os padrões que o mundo esperava, mas que não se importava mais. Que nos últimos meses havia redescoberto o que era estar vivo, não apenas existindo dia após dia, mas genuinamente vivendo, e que tudo isso era por causa dela. Perguntou se ela estaria disposta a transformar aquilo que era em algo oficial, se aceitaria não apenas continuar morando ali, mas construir uma vida com ele de verdade, como companheira, como igual, como a pessoa que ele escolhia estar ao lado. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentou falar, mas as palavras saíam embaralhadas. Então apenas acenou com a cabeça vigorosamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rafael a puxou para um abraço apertado, e pela primeira vez permitiram-se um beijo. Foi suave, quase tímido, mas carregado de promessas de futuros possíveis, de recomeços merecidos, de amor construído sobre escombros que finalmente se transformavam em fundações sólidas. Os dias que se seguiram foram de ajustes. Rafael conversou com Roberto, deixou claro que não aceitaria mais comentários sobre Marina e que qualquer cliente que tivesse problema com suas escolhas pessoais poderia levar seus negócios para outro lugar. Roberto, vendo a determinação do amigo e reconhecendo que Rafael estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos, se tornou um aliado. Ajudou a dissipar rumores, defendeu o casal quando necessário e gradualmente as fofocas começaram a diminuir. Marina oficialmente deixou de ser funcionária. Rafael insistiu que não era mais apropriado vê-la dessa forma, que ela era sua companheira e merecia ser tratada como tal. Contrataram uma empregada que vinha alguns dias por semana para ajudar com a limpeza pesada, mas Marina continuou cozinhando porque gostava, continuou cuidando de Lucas porque amava, mas agora por escolha, não por obrigação. A mudança mais bonita de todas, porém, ainda estava por vir. Era uma manhã comum de dezembro, poucos dias antes do Natal. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã, cantarolando uma música natalina que tocava no rádio. Rafael havia saído cedo para resolver alguns assuntos na empresa antes das festas. Lucas acordou, desceu as escadas com seu ursinho de pelúcia arrastando no chão e se sentou à mesa da cozinha com aquela sonolência característica das manhãs. Marina preparou o prato dele com carinho, panquecas com mel do jeito que ele gostava, cortadas em pedacinhos pequenos. Colocou o prato sobre a mesa e se virou para buscar o suco na geladeira. Foi quando ouviu uma voz pequena, clara como cristal, quebrando 3 anos de silêncio. "Mamãe, senta aqui do meu lado hoje?" A travessa que Marina segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. Ela se virou lentamente, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Lucas estava olhando para ela com aqueles olhos grandes e expressivos, esperando uma resposta, como se não tivesse acabado de fazer a coisa mais extraordinária. Marina, com as mãos tremendo, ignorou os cacos de vidro no chão e correu até ele. Ajoelhou-se ao lado da cadeira e segurou o rostinho dele entre as mãos. "Você falou", sussurrou ela, a voz embargada.
Você falou, meu amor. Lucas sorriu daquele jeito especial que reservava apenas para momentos importantes. Mamãe, repetiu ele, testando a palavra, saboreando-a. Eu quero que você senta aqui. As lágrimas de Marina caíam livremente agora. Ela o puxou para um abraço apertado, cobrindo a cabecinha dele de beijos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não era apenas a primeira palavra que importava, embora isso por si só já fosse milagroso. Era qual palavra ele havia escolhido. Era para quem ele havia escolhido dizer essa palavra. Marina pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Rafael, que atendeu no primeiro toque. Quando ela conseguiu finalmente contar o que havia acontecido, ouviu-o engasgar do outro lado da linha. Ele disse que estava voltando imediatamente, que não importava a reunião que estava prestes a começar, que nada no mundo era mais importante do que aquele momento. Rafael chegou em casa em tempo recorde. Encontrou Marina ainda ajoelhada ao lado de Lucas, que agora estava comendo suas panquecas tranquilamente, como se não tivesse acabado de revolucionar o mundo deles. Quando viu o pai, Lucas levantou os olhos e disse, com aquela naturalidade surpreendente: Oi, papai. Mamãe fez panqueca. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se na mesa e ficou ali, apenas olhando para seu filho, aquele menino que havia carregado um silêncio tão pesado por tanto tempo, agora falando como se sempre tivesse sido capaz. Ajoelhou-se ao lado de Marina e estendeu os braços. Lucas se jogou neles e os três ficaram ali, abraçados, chorando lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão por aquele momento que parecia impossível, mas que finalmente havia chegado. O que você está sentindo, campeão? Rafael perguntou quando finalmente conseguiu encontrar sua voz. Lucas pensou por um momento, aquela seriedade característica voltando ao rostinho. Tô feliz, papai. Nossa casa tá feliz agora. Aquelas palavras simples continham uma verdade profunda que Rafael e Marina reconheceram imediatamente. A casa estava feliz. Não apenas os adultos que haviam encontrado amor depois da perda, mas também a criança que finalmente se sentia segura o suficiente para se expressar. Lucas não havia falado antes, porque não havia nada que valesse a pena ser dito num mundo de tristeza. Mas agora, num lar preenchido com amor e esperança, suas palavras finalmente tinham um lugar para existir. Os dias que se seguiram foram de descobertas constantes. Lucas não parou mais de falar. Era como se 3 anos de palavras represadas finalmente tivessem encontrado uma válvula de escape. Ele contava histórias sobre seus brinquedos, fazia perguntas sobre tudo, cantava músicas que havia aprendido silenciosamente, expressava opiniões sobre comidas, roupas, brincadeiras. Sua personalidade, antes escondida atrás do silêncio, florescia de forma espetacular. A doutora Patrícia, quando soube da notícia, não se surpreendeu tanto quanto se emocionou. Disse que havia casos assim na literatura médica, crianças que permaneciam não verbais, não por incapacidade física, mas por falta de motivação emocional para se comunicar. Lucas havia finalmente encontrado não apenas a segurança, mas também a felicidade que tornava a fala não apenas possível, mas necessária. Ele tinha coisas a dizer, sentimentos a expressar, e agora tinha um ambiente que recebia suas palavras com amor. O Natal daquele ano foi especial de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Decoraram a casa juntos, Lucas dando opiniões entusiasmadas sobre onde cada enfeite deveria ficar. Prepararam a ceia em família, Rafael cortando vegetais, enquanto Marina temperava a carne. E Lucas, de pé no banquinho, ajudava a misturar a farofa. Havia música tocando, risadas ecoando pelos corredores, o cheiro de comida caseira preenchendo cada cômodo. Na noite de Natal, depois que Lucas dormiu exausto de tanta excitação, Rafael e Marina sentaram-se na sala iluminada apenas pelas luzes da árvore. Ele a puxou para perto e ficaram ali em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando a paz daquele momento. 3 anos atrás, Rafael sussurrou: Eu estava convencido de que minha vida havia acabado, que tudo o que me restava
Era sobreviver dia após dia até que o tempo finalmente parasse de doer. Marina segurou a mão dele entrelaçando seus dedos. E agora? Agora, ele disse, virando-se para olhar nos olhos dela. Agora eu sei que a vida não acaba quando perdemos alguém. Ela se transforma. E se tivermos coragem de nos abrir para o que vem depois, podemos encontrar algo tão bonito quanto o que tínhamos antes. Diferente, mas igualmente valioso. Você me ensinou isso, Marina disse suavemente. Você e Lucas. Vocês me mostraram que sempre há possibilidade de recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. Nos ensinamos, Rafael corrigiu. Nós três. Éramos três pessoas despedaçadas que de alguma forma encontraram um jeito de se encaixar, de se completar, de se curar mutuamente. Eles se beijaram sob as luzes piscantes da árvore de Natal. Um beijo que selava não apenas o presente, mas também todas as promessas do futuro. Um futuro que construiriam juntos, não como empregador e empregada, não como estranhos unidos por circunstância, mas como família escolhida, como parceiros de vida, como pessoas que haviam aprendido que o amor mais poderoso é aquele que nasce das cinzas da dor. Nos meses que se seguiram, a vida continuou sua marcha natural. Lucas floresceu de formas inimagináveis, tornando-se uma criança falante, curiosa, amorosa. Começou a frequentar uma escola e fez amigos rapidamente. Seu vocabulário expandia diariamente, e ele nunca mais voltou ao silêncio. Havia encontrado sua voz, e com ela seu lugar no mundo. Rafael e Marina se casaram numa cerimônia pequena e íntima no início do ano seguinte, apenas com amigos próximos e familiares. Lucas foi o pajem, levando as alianças com seriedade adorável. Quando o juiz perguntou se havia alguma objeção ao casamento, Lucas levantou a mão e disse com toda convicção: Eu não tenho objeção. Eu quero que eles casem. A capela inteira explodiu em risadas e lágrimas. Marina nunca esqueceu suas origens, nunca perdeu a humildade que a definia. Voltou a estudar, fez faculdade de pedagogia como sempre havia sonhado, tornou-se professora de educação infantil. Rafael apoiou cada passo, orgulhoso da mulher extraordinária que ela era e continuava se tornando. A casa em Campinas, que por tanto tempo havia sido um mausoléu de memórias dolorosas, transformou-se completamente. Era um lar vivo, pulsante, cheio de barulho de criança, risadas, discussões bobas sobre que filme assistir, cheiros de comida caseira. As roseiras que Juliana havia plantado continuavam florescendo no jardim, e Marina as cuidava com carinho, reconhecendo que aquelas flores eram parte da história daquela família, pontes entre passado e presente que mereciam ser honradas. Rafael nunca apagou as memórias de Juliana. Havia fotos dela pela casa, histórias que ele contava para Lucas sobre a mãe que o havia gerado, reconhecimento constante de que ela seria sempre parte deles. E Marina nunca se sentiu ameaçada por isso. Entendia que amor não era competição, que havia espaço no coração de Lucas para amar a memória da mãe biológica e a presença da mãe que o criava. Entendia que o amor de Rafael por ela não diminuía o amor que ele havia sentido por Juliana. Eram capítulos diferentes da mesma vida, igualmente importantes, igualmente válidos. Dona Alzira voltou a visitá-los regularmente, sempre emocionada ao ver Lucas falando sem parar, sempre encantada com a transformação daquela família que havia ajudado a construir. Ela dizia que sabia, desde o dia em que conheceu Marina encharcada de chuva, que aquela moça havia sido enviada por forças maiores para curar aquela casa. E talvez ela estivesse certa. Talvez houvesse algo de divino, de destinado, na forma como três vidas despedaçadas se encontraram exatamente quando mais precisavam uma da outra. Ou talvez fosse simplesmente a persistência teimosa do amor humano, sua capacidade de brotar mesmo nos solos mais áridos, de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. No fim, não importava qual explicação era a correta. O que importava era que Rafael havia reencontrado sua capacidade de amar, de se abrir, de construir futuro. Marina havia encontrado não apenas um lugar para morar, mas um lugar para pertencer,
uma família que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. E Lucas havia encontrado sua voz, tanto literal quanto metaforicamente, aprendendo que era seguro se expressar, que suas palavras eram valiosas, que ele era amado incondicionalmente. Uma casa que antes guardava apenas sombras e silêncio, voltou a respirar. E a vida, mais uma vez, provou sua tese mais fundamental. Mesmo depois das maiores perdas, mesmo quando parece que tudo acabou, sempre existe espaço para um recomeço. Sempre há possibilidade de reconstrução. Sempre há esperança de que dias melhores virão, desde que tenhamos coragem de nos abrir para eles. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e Lucas tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de perda, reconstrução e amor, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Te esperamos no próximo episódio.